referente à aula de hoje, já está disponível, como eu mostrei na nossa aula, certo? O módulo 8, hoje nós falaremos sobre o módulo 8, gerenciamento de classe, tá certo? Então, vamos lá, vamos para o passo a passo. Então, hoje, na aula, vamos ver um pouco sobre gerenciamento de classe, como se dá essa parte do professor e aluno, certo? Sobre as lições, testes e grupos, relatório por turma, que a gente já viu, mas a gente vai ver novamente como funciona, e os relatórios individuais, tá bom? Então, a gente vai ter acesso a isso hoje na nossa aula, ok? Eu vou pedir para que no final da nossa formação de hoje, ainda vou falar um pouco mais sobre esse encontro. Então, mais informes a gente vai fazer no final da nossa aula, tá bom? Deixa eu ver aqui para mostrar para vocês. Estou só zerando aqui uma classe e pronto. Então, acho que vocês estão visualizando a minha tela, certo? E aqui temos as classes dentro do Colibri Offline. Hoje a gente vai trabalhar totalmente com a parte do professor. Como é essa plataforma do professor, como é que ela funciona, o gerenciamento de classe, o planejamento de aula. Então, esse módulo vem com base nisso. Aprender como faz isso e como executar isso em nossa sala de aula, certo? Como eu falei, qualquer dúvida, quer que eu repita alguma parte, pode pedir para que eu repita, certo? Para vocês entenderem o que eu estou me referindo aqui. Aqui eu entrei no meu Colibri Offline, acabei de entrar, e vou ir para a parte do professor. Então, eu vou em menu, e em professor eu clico, certo? Como eu tenho duas classes aqui criadas, eu vou entrar na classe que eu quero trabalhar, certo? Lembrando que existem os tipos de professor. Existe o professor da classe, que ele só vai aparecer nas classes que ele está cadastrada. Então, vou supor aqui que essa daqui são as classes que eu estou cadastrado. Então, eu tenho aqui Vinícius Torres, nas duas classes como professor. E tenho também um professor da instituição que consegue ver todas as classes. Mesmo se eu não tivesse inscrito aqui, eu poderia ver a classe tranquilamente, ok? Então, eu vou clicar aqui na classe e vamos trabalhar hoje a classe zerada, sem nenhum dado. Eu vou trabalhar com ela hoje, tá certo? Então, para entrar aqui, como eu fiz, clica no menu professor e você seleciona a sua classe. A sua classe vai aparecer aqui em cima com o nome professor e depois o nome da classe. Vou ver aqui para mostrar de exemplo. Clicar aqui em professor, sexto ano, e vai aparecer o nome da classe aqui. Opa, o nome da classe aqui em cima, certo? Como essa aqui já tem dados e eu quero entrar em uma classe sem nenhum dado para vocês, então tenho essa classe aqui de sala de aula e vamos trabalhar, visualizar como é que faz cada ponto, tá bom? Então, temos aqui essa classe e estamos na parte do professor. Vamos visualizar essas seções. A gente já viu um pouco em relação a isso na parte de navegação do Colibri. Então, onde a gente aprendeu como navegar dentro do Colibri, as funções que tem dentro do Colibri, a gente vai visualizar aqui, certo? As ferramentas que temos dentro para o professor, dentro do Colibri, para o professor utilizar em sua sala de aula, tá bom? Então, aqui em professor, a gente tem
toda a parte de organização que o professor consegue visualizar o que está acontecendo em sua sala de aula. Como não estamos fazendo nada aqui, a gente, dessa forma, não tem nenhum dado, é porque eu não utilizei com nenhum aluno. Então, dessa forma, estamos zerados de dados aqui. Então, como eu mostrei na aula de navegação, está utilizando o notebook que Camila estava, certo? Depois eu vou mostrar para vocês um esquema de como é que o Colibri funciona dentro da sala de aula, tá bom? Mas aqui, como eu não tenho nenhum dado, não vai ficar igual ao que eu mostrei quando eu fiz a aula mostrando a tela de Camila, que o computador que Camila está é o servidor que utilizamos em Antônio Cardoso, e lá tem várias salas com dados gerados, tá bom? Então, aqui estamos com tudo zerado, vai estar igual ao de vocês. Vou entrar aqui em planejar para ir para a parte de planejamento de atividades, tá bom? Então, aqui que eu prometi que iria visualizar com vocês a ferramenta do professor. Então, aqui em planejar, a gente pode planejar 3 tipos de coisa. Planejar as lições, planejar os testes e planejar os grupos. Então, temos 3 aí. E o que é cada uma dessas 3? Vou dar um pequeno exemplo sobre cada uma dessas aqui que eu for estar mostrando. Então, as lições são basicamente o conteúdo que você vai dar na sua aula de hoje. Então, eu sou professor do ensino Fundamental 2, sétimo ano, eu sou professor de matemática, então eu vou dar assuntos relacionados à matemática, eu vou dar um conteúdo hoje, então eu vou criar uma lição referente a essa aula de hoje, ok? Posso utilizar esse exemplo até aqui com o canal que eu importei do Khan Academy. Então, para criar uma lição que eu vou dar hoje, uma aula de hoje, então eu clico aqui em nova lição e digito que lição será essa, tá certo? Qual o conteúdo dessa lição? No caso, eu vou colocar só aqui como exemplo, lição exemplo. Na descrição, então, essa aula é um exemplo para a formação Colibri de hoje, tá certo? Então, temos aqui a descrição, o título, e também ele pergunta o destinatário. Já já a gente vai saber o que significa esse destinatário lá para os grupos. Agora a gente não vai focar nisso, tá certo? Então, temos aqui o título e a descrição que irá aparecer para o seu aluno. Vamos salvar as alterações e pronto. Criamos uma lição. Veja que é fácil, só fiz clicar em nova lição, digitar o título, descrição, destinatário e clicar para salvar as alterações e podemos encontrar aqui a lição exemplo. Então, aqui, quando você cria uma lição, você tem algumas opções de editar o nome da lição, o detalhe, a descrição da lição, certo? Você pode copiar, então, duplicar essa lição. Você pode colocar ela de forma diferente ou quer copiar para outra atividade, certo? Quer fazer uma revisão, pode ser também. Então, temos aqui essa lição. E aqui, vamos colocar nesse botão de organizar os conteúdos, é que vamos clicar para colocar conteúdos dentro dessa lição, certo? Então, essa aqui é uma pequena visualização do que a gente pode fazer. É bem simples, até mesmo para deixar visível ou não para os seus alunos, é só clicar nesse slide aqui, para deslizar para a direita ou para a esquerda. Para a direita, no verde, quer dizer que está visível, para a esquerda quer dizer que não está visível, os seus alunos não conseguem visualizar essa atividade até que você deixe visível novamente ou você deixar já visível para os seus alunos, tá certo? Então, vamos colocar conteúdos nessa lição, porque se o seu aluno clicar aqui, não vai ter nenhum conteúdo, tá certo? Então, vamos clicar, organizar os conteúdos, e aqui vai aparecer os canais que você quer utilizar, quer procurar o seu
conteúdo, tá bom? Aqui, caso fique difícil de você encontrar um conteúdo, você pode pesquisar aqui na barra de busca, ok? Você pode buscar o seu conteúdo, porém, como eu não tenho, no caso, o canal, como eu não tenho muitos canais aqui, só tenho dois, ele já está aqui na minha frente. Então, vou clicar aqui no canal do Khan Academy para visualizar os conteúdos que tem dentro dele. Então, eu importei o canal do Khan Academy, vou utilizar o de matemática alinhado pelo BNCC, vou procurar o 7º ano e procurar um conteúdo para ser trabalhado com, no caso, eu vou falar que estou trabalhando sobre equações com meus alunos. Clico aqui, agora, estou trabalhando sobre, não sei, raciocínio para equações de uma etapa. E aqui seleciono os conteúdos que eu quero trabalhar com meus alunos. No caso, eu vou trabalhar esses conteúdos em minha aula, tá certo? Então, seleciono os conteúdos. Pode ser que essa lição sirva para mais de uma aula, ok? Então, pode servir também para mais de uma aula esses conteúdos. Seleciono o que eu quero e posso clicar em finalizar. Vinícius, eu estou com conteúdos em 2 pastas diferentes, mas eu quero trabalhar com esses conteúdos na mesma aula. Então, eu fui clicando nas pastas aqui, certo? Mas eu posso voltar, clicando aqui no nome da pasta anterior que eu estava. Então, eu estava na pasta de álgebra, equações. Pronto. Então, aqui eu vou clicar. Vejam que ele aqui ainda continua com 6 recursos, né, selecionados nessa lição. E aqui foi essa lição aqui, ó, raciocínio para equação de uma etapa. E eu posso clicar em outra pasta e selecionar também recursos dessa pasta. Dessa forma, selecionando mais de um conteúdo. Então, já tenho aqui 9 recursos. Só que eu não vou colocar 9 recursos dentro, né? Só vou deixar aqueles 6, certo? Então, dessa forma, você pode ir fazendo uma atividade que tenha recursos de mais de uma pasta, sendo que você pode fazer dessa forma e voltando, certo? Voltando para a pasta anterior, voltando para as pastas anteriores e procurando, certo? Então, eu estou na pasta do 7º ano, então estou procurando aqui os conteúdos. Ou eu posso finalizar aqui com os arquivos e posso clicar aqui em organizar os conteúdos novamente para selecionar mais conteúdos. Então, dá para fazer dessa forma também. Vou clicar aqui para fechar. E eu tenho 4 vídeos e 2 atividades. Pronto. Essa vai ser minha lição, certo? Vou colocar aqui. Posso trocar aqui em opções. Vou editar o título para lição sobre equações. Clico para salvar. E tenho uma lição. Estou na aula, quero disponibilizar para os meus alunos. Clico no slide que vai estar verde. Então, é dessa forma que a gente consegue planejar uma aula. Eu posso planejar aqui mais de... No caso, eu estou fazendo um planejamento mensal ou semanal da minha... no caso, ou então quinzenal das minhas atividades. Vou aqui criando atividades com o decorrer das aulas. Vou e deixo disponível essa atividade que eu vou trabalhar hoje. E aqui eu já trabalhei, deixo invisível. Então, dessa forma, você consegue ir trabalhando com os recursos do... Vou fechar aqui que eu acho que minha gata vai entrar. Você vai deixando disponíveis os conteúdos, no caso, as lições, para depois você ir disponibilizando para os seus alunos gradativamente com o seu planejamento de aula, tá certo? Então, aqui temos uma lição planejada e aqui eu posso continuar editando, posso alterar a ordem também dentro da lição, a ordem das atividades. Eu quero que seja as atividades primeiro, do que os vídeos. Então, eu vou colocar aqui em cima ou deixo mesmo lá embaixo. É só clicar e arrastar, tá certo?
aqui em qualquer lugar você pode clicar e arrastar para colocar diferente a sequência das atividades. Então, eu criei aqui minha lição, vou deixar visível e volto aqui e tem a lição criada em planejar aula, ok? Então, em lições eu tenho uma atividade aqui feita para que os alunos respondam. Para a atividade ser completa, para essa lição aqui ser completa, o nosso aluno terá que ver todos os vídeos e fazer as duas atividades. Ele fazendo isso, a própria plataforma identifica que o aluno conseguiu completar totalmente a atividade, tá bom? E já a gente vai visualizar onde a gente consegue ver isso. Temos também os testes. Gente, se ficou alguma dúvida em relação às lições, pode perguntar. Eu acabei indo para frente demais, mas se ficou alguma dúvida, quer que eu repita alguma parte da lição, eu posso repetir tranquilamente. Se não ficou, a gente segue adiante. Então, vamos continuar. Temos também, na parte de planejar a aula, temos os testes. Então, no caso, teste, avaliação, você pode criar uma avaliação para o seu aluno, certo? Para a sua classe. Então, eu tenho aqui como criar um teste, um novo teste. Então, não tenho um teste nenhum, vou criar aqui um novo teste. Vou utilizar aquelas questões ali que eu coloquei daquelas atividades para vocês visualizarem, certo? Então, vamos aqui, 7º ano. Eu estava em álgebra, equações. E eu estava em raciocínio para equações de uma etapa. Seleciono as duas atividades. Gente, nos testes não tem como colocar vídeo, não tem como colocar música, não tem como colocar, no caso, um PDF para os seus alunos visualizarem como avaliação. E sim vai aparecer apenas atividades para você colocar como testes para os seus alunos, certo? Você pode, dentro das atividades, como eu já mostrei no módulo do Colibri Studio, vocês lembrarem, tem como colocar fotos, GIFs também dá para colocar dentro da questão para o seu aluno responder, certo? Mas nem tem como colocar, ainda não tem como colocar um vídeo, não tem como colocar um PDF para o seu aluno estar utilizando na avaliação. Então, aqui só dá para utilizar questões, atividades, certo? Então, vou utilizar essa primeira atividade como teste e aqui eu posso colocar um número de questões que eu quero utilizar dentro desse teste. Então, se eu quero colocar 10 questões, eu seleciono 10 questões aqui da atividade, ou apenas 5, ele vai me dar 5 questões desta atividade, tá bom? Vou colocar aqui um título: Avaliação de Matemática. E também temos o tipo de ordem das perguntas. No caso aqui, aleatório, é que cada aluno vê uma ordem diferente de perguntas. Então, a mesma ordem de um aluno vai ser diferente dos demais, ou fixa, que eu posso ajustar aqui qual será a questão 1, qual será a questão 2, 3, 4, e assim por diante, tá bom? Então, temos aqui a atividade para o seu aluno poder responder, tá certo? Então, ao finalizar o seu teste, só clicar em finalizar, tá certo? Vou mostrar novamente como criar um teste. Vou criar um teste com base só em 2 perguntas, rapidinho, e é mais fácil. Deixa eu mostrar para vocês o que eu estou fazendo. No caso, para selecionar as perguntas novamente, mostrando para vocês, procure o canal que você quer utilizar. Dentro do canal, a pasta.
e depois a atividade. Se dentro do canal já tiver a atividade que você quer utilizar, não vai ter pasta para você entrar, então só selecionar aqui na esquerda o conteúdo que você quer utilizar. Vou utilizar esse aqui, essa atividade, vou dar continuidade, avaliação Colibri, o nome do título, o título da nossa avaliação, vou colocar como fixa, e apenas, como são duas questões. Pronto. Criei isso aqui na pré-visualização. Você consegue também pré-visualizar as suas questões. Clique em finalizar. Pronto. Seu teste vai estar completo. Certo? Mas aqui não vai estar já não vai ter início aqui. Tipo, esse teste, desculpa, esse teste ele não vai estar disponível já para o seu aluno depois, quando você terminar de criar o seu teste. Você tem que clicar ainda aqui, ó, iniciar teste para iniciar esse teste, certo? Então, quando você estiver na sua sala de aula, quiser dar início ao teste, clique aqui em iniciar teste que seus alunos irão poder realizar essa avaliação, certo? Já já eu mostro como é que aparece para o aluno essa parte de avaliação. E também temos os grupos. O grupo, como já falei em uma aula passada, é referente para que você selecione alunos da sua turma para poder passar lições e conteúdos que sejam, vamos dizer assim, diferentes dos demais. Então, você pode utilizar esses grupos como equipes de um trabalho. Então, você quer separar para as equipes que você pediu para os alunos se separarem, criar equipes, e nessas equipes agora você vai pegar o nome desses alunos e construir grupos para colocar conteúdos, disponibilizar conteúdos e recursos para esses alunos, para cada equipe estar visualizando. Então, eu criei a equipe A, B, C, D, e essas equipes, cada um vai ter um material diferente para visualizar. Então, eu crio aqui esses grupos para poder mandar essas lições diferentes para cada um, certo? Lembrando que teste, você não consegue mandar apenas para um tipo de grupo. Quando você inicia o teste, é para todos esse teste, tá certo? Então, aqui em grupos, eu crio um novo grupo, coloco aqui o nome do grupo, equipe A, e eu também posso criar a equipe B. Na equipe A, aqui vocês podem visualizar, no caso aqui, para você ver os grupos, temos aqui a parte de opções para renomear ou excluir essa equipe. Quando você clica no nome, você pode inscrever os alunos que estarão nessa equipe, certo? Na equipe A, eu vou colocar o aluno 1, e na equipe B, vou colocar o aluno 2. Gente, essa ferramenta também não funciona apenas para isso, para essa questão de equipes, de trabalho. Se você também quiser utilizar esses grupos para aquele aluno que você vê que tem dificuldade em certo conteúdo, você quer passar questões desafiadoras para aquele aluno conseguir realizar, conseguir continuar treinando aquela capacidade, aquela habilidade ou aquele conteúdo. Então, você passa lições, recursos e conteúdos a mais para aquele aluno. Você cria um grupo para aquele aluno, ou se você tem mais de um aluno com a mesma dificuldade, você pode passar aquela atividade, e no momento da atividade, no caso que todo mundo estiver fazendo atividade, ele vai aparecer mais lições para ele poder realizar e continuar treinando no caso, aquela atividade, no caso, aquela habilidade, ou continuar aprendendo mais o conteúdo que ele está com dificuldade. Também dá para fazer com que os alunos que tenham algum tipo de deficiência, a gente pode estar trabalhando com eles em relação a esses grupos, para que possamos passar conteúdos de acessibilidade para eles, certo? Então, temos
temos uma sala de aula que possui um aluno com alguma deficiência, você pode passar um recurso que ele se sinta mais à vontade e seja um desafio para ele naquele momento ali, que não desestimule, e sim estimule a continuar trabalhando, continuar estudando aquele conteúdo, tá certo? Então, a gente pode fazer esse tipo de grupo também para esses alunos, certo? Ou você sente que alguns alunos conseguem terminar as atividades mais rápido que outros e acabe com que esses alunos acabe atrapalhando os demais. Então, você pode também fazer um grupo com esses alunos que você conhece e passar algumas atividades a mais desafiadoras para que ele continue estimulando a capacidade e que acabe não atrapalhando o percurso dos outros alunos. Então, essa ferramenta de grupos também, ela é bem versátil em relação sobre isso, não é apenas fazer equipes para utilizar dentro da sala de aula. É uma das opções que você pode utilizar esses grupos, tá certo? Então, voltemos, né? Aqui, se ficou alguma dúvida em relação aos grupos, pode perguntar. Se ficou alguma dúvida em relação aos testes, pode perguntar também, que eu volto a explicar, tá bom? Eu vou mostrar para vocês agora como é que aparece para o aluno. Eu vou iniciar essa avaliação Colibri aqui. Na verdade, eu vou iniciar as duas. Porém, eu não tenho a capacidade ainda de responder a avaliação de matemática. Sei que é para o sétimo ano, mas os recursos, os conteúdos ali eu tenho que voltar um pouquinho para rever, certo? Então, vai me pegar desprevenido responder aquelas questões. Então, vou responder ali, vou mostrar para vocês como é que aparece e vou responder a avaliação de Colibri, do Colibri para vocês, tá bom? Então, vou terminar a sessão aqui para acessar a conta do aluno. Então, aqui, eu vou entrar na classe. E aqui vocês podem visualizar que, dentro da classe, quando o seu aluno entra, essa é a visão do seu aluno, tá bom? Então, quando o seu aluno entra, ele vê os testes em cima e as lições abaixo. Nas lições, como eu falei, é uma aula, no caso, que ele vai visualizar o vídeo, certo? Então, ele vai poder visualizar aqui o vídeo. E, voltando, e vai aparecer aqui em progresso as atividades que ele abrir. E ele também pode realizar as atividades, aqui com base nas imagens, nas questões que no enunciado da questão, tá certo? Então, vou voltar para a classe e temos aqui as duas avaliações, os dois testes. Vou entrar na avaliação de matemática para vocês visualizarem. Temos aqui a mesma questão de antes, porém aqui temos as questões e o aluno pode visualizar cada questão e tentar responder aqui qual seria a resposta correta. E ainda aqui pede para colocar ainda o valor de H, certo? Então, temos as questões aqui. Vou voltar para a avaliação de Colibri para mostrar para vocês que, referente ao teste, o seu aluno pode entrar, voltar, mas, uma vez iniciado, o aluno vai ter que responder. Se ele não responder e você encerrar o teste, todas as questões que estiverem em branco serão consideradas incorretas, certo? Então, o seu aluno aqui, mas também não vai aparecer nenhuma resposta quando você tentar visualizar aquela questão incorreta. Então, estou com um aluno e vou responder a questão. Então, pergunta 1, marque as alternativas, vou marcar. Quando eu responder, posso clicar aqui em próximo ou visualizar aqui a questão pelo lado, utilizando a navegação de questão. Novamente leio, pronto. Então, terminei aqui o meu teste. Eu posso revisitar as questões. Terminando todas as questões, eu clico em enviar o teste. Clicando em enviar o teste, ele pergunta: as respostas não poderão ser alteradas uma vez que sejam submetidas. Vou submeter, pronto. Então,
Independente se estiver errado ou certo, o seu aluno vai aparecer aqui para o aluno como concluído, tá bom? Vou voltar para mostrar para vocês. Entrar aqui em classe. Opa, na parte do professor, desculpa, classe. E temos aqui a parte do professor para visualizar o que está acontecendo em classe. Então, podemos ver que aqui na avaliação Colibri, um aluno completado por um de 2. Então, temos 2 alunos, um aluno completou a avaliação Colibri. Se eu clicar aqui para visualizar o aluno, eu posso já ver as respostas do meu aluno sem que eu tenha ainda encerrado o teste. Então, o teste está acontecendo, eu estou vendo que alunos estão terminando, posso entrar e visualizar a questão do aluno, o que, é que esse aluno respondeu uma vez que ele já submeteu, tá certo? Então, voltando aqui, eu posso visualizar também se o aluno entrou, então o aluno entrou na avaliação de matemática, mas não respondeu nada, e também na lição, o aluno entrou, mas não fez nada, tipo, só começou, só iniciou, está em progresso, mas não finalizou, não completou, tá bom? Então, aqui na parte do professor, na área do professor, que é aqui da classe, ele pode visualizar todas essas informações aqui. Clicando em relatórios, a gente pode visualizar os relatórios por lição, porém a gente não completou nenhuma lição. Por teste, e aí a gente completou um teste, certo? E eu vou encerrar o teste. Continuar, teste encerrado e teste encerrado, ok? Uma vez que o teste foi encerrado, a gente pode visualizar o quê? Que aqui nos dois completaram, porém, a pontuação média, vejo que aqui deu 100%, e na avaliação de matemática deu 0%, porque ninguém respondeu, então deu como incorretas as questões, tá certo? Não quer dizer que completou que deu 100%, não. Quer dizer que a questão, ali é um teste, na verdade, foi completado, mas não tinha respostas corretas. Vou clicar aqui na avaliação Colibri, e aqui eu posso ver que o aluno 1 completou e o aluno 2 nem iniciou. Ele nem clicou para entrar no teste, nem começou no caso, aqui a gente pode visualizar a resposta do nosso aluno, certo? E a pontuação dele aqui em cima. A pontuação não tem como visualizar como um ponto, 2 pontos, 3 pontos, e sim se a atividade se foi 100% completo, 90% completo, 40% completo, 50%, ele vê por porcentagem. É uma pontuação que dá aqui no Colibri Offline, tá certo? Aqui na avaliação de matemática, podemos visualizar que o aluno 1 não respondeu nenhuma questão, como eu falei, dá como incorreta, porém, sem aparecer nenhum resultado, tá certo? Então, aqui temos a nossa avaliação, o nosso teste, aqui o relatório dos nossos testes. Temos o relatório por grupo e dos alunos. Então, como aqui é a pontuação média no teste, vocês podem visualizar aqui, a pontuação média do grupo foi 50% por conta que são 2 alunos, um respondeu, outro não. Pontuação média ficou 50%, tá certo? Dos alunos, eu estou querendo dizer. Então, são 2 alunos, a pontuação média dessa classe é 50%. Então, referente a relatórios, as ferramentas do professor, que é o relatório, o planejamento e também a visualização da classe, é toda essa parte do gerenciamento de classe que o professor tem em mãos, certo? O professor utiliza todas essas ferramentas em sala de aula. Então,
vocês têm isso agora na mão de vocês, vocês podem utilizar isso em sala de aula, certo? E em Antônio Cardoso a gente tem todo esse esquema. E em falar esquema, eu tenho um esquema para mostrar para vocês de como o Colibri funciona. Mas antes eu quero perguntar, teve alguma dúvida em referente a essas ferramentas? Querem que eu repita novamente uma dessas, alguma parte do planejamento, mostrar novamente a parte do relatório, certo? Com alguma dúvida na criação de lição, na criação de teste? Pode perguntar, gente. Aqui na criação de lição, vou só dar uma repetida, caso alguém não perguntou, mas queira, no meu jeito, pode ser que depois venha a ter dúvida, eu vou novamente mostrar a parte da lição, que é clicando aqui em nova lição, ele vai perguntar um título, então você vai colocar o título da sua atividade, ou o título da disciplina, com o nome do conteúdo que você irá dar nessa aula, a descrição da aula. No destinatário, lembra que eu falei que na parte de destinatário a gente pode selecionar qual, se será para toda a turma, se será para um aluno e para toda. No caso, a gente pode selecionar aqui para onde é que vai essa atividade, tá bom? A gente pode selecionar as pessoas, os alunos que irão receber essa atividade, com base nos grupos. Então, a equipe A só vai receber esse conteúdo, clique em salvar alterações, esse conteúdo, essa lição aqui só vai aparecer para a nossa equipe A. Mas eu vou colocar aqui toda a turma, salvar a alteração, e em organizar os conteúdos, a gente pode selecionar os conteúdos que iremos trabalhar com esses alunos. Então, selecionar 2 vídeos, finalizar e pronto. Temos 2 vídeos aqui na atividade. Eu quero deixar como visível, clico no slide, deixar invisível, clico aqui, deixo para a esquerda o slide, certo? Então, essa parte de lição é só, você tem um passo a passo, no módulo tem um passo a passo disso, tá bom? Então, seguindo esse passo a passo, vocês conseguem criar toda a lição tranquilamente. E os testes é mais a parte de, também tem a parte de criação do título, mas vocês vão selecionar a quantidade de perguntas e as perguntas que vocês irão utilizar. Então, qual é a lição que você vai utilizar para selecionar as perguntas que terá dentro do seu teste, da sua avaliação. Ok? Então, pronto. Então, isso aqui funciona na sua sala de aula, certo? E, como exemplo que utilizamos lá em Antônio Cardoso, esse projeto, temos uma mala com 30 tablets disponível para todos os professores utilizar em sala de aula. Já tivemos muitas aulas lá no Polo, no Centro Municipal de Formação Tecnológica, localizado na Secretaria de Educação, certo? E tivemos várias aulas lá e também já levamos a mala para uma escola fazer uma aula com os alunos. Então, é bem legal utilizar o Colibri em sala de aula, poder fazer com que a mala vá até a escola e também fazer com que os alunos utilizem esses dispositivos no caso, que muitas das vezes não tem nem ideia como utiliza isso, para estudar e sim para entretenimento, para poder fazer acha que aquela tecnologia é apenas para utilização do divertimento, de procurar, não é nem de pesquisar conteúdo educacional, mas sim pesquisar outras coisas que não vão agregar no caso da educação dele. Então, utilizar essas ferramentas, utilizar esses dispositivos eletrônicos e mostrar que eles têm uma função tecnológica de educação é bastante importante para que os nossos alunos entendam em que mundo eles estão entrando hoje em dia, por conta que é isso que a gente está
Essas ferramentas estão tendo um intuito muito forte na educação de hoje, e a gente também tem que estar preparado, né, para estar utilizando isso em sala de aula. Então, o Colibri tem essas ferramentas para poder fazer isso, tá certo? Então, vou mostrar aqui um esquema para vocês conseguirem visualizar como é que o Colibri funciona, como é que o Colibri em sala de aula consegue, como é que eu vou utilizar com o meu aluno e essa tecnologia, como é que faz isso, certo? Então, eu preparei aqui um esquema aqui de como é que funciona no caso, o sistema do Colibri Offline em uma sala de aula, tá bom? Lá em Antônio Cardoso, temos uma mala com um notebook, que foi o notebook que a Camila mostrou na nossa aula de navegação, que tinha mais de 500 contas de alunos já cadastrados, de professores também. Então, lá tinha um notebook, onde vai estar instalado o Colibri Offline. Não precisa estar instalado mais em nenhum local. Não precisa estar instalado em tablet, não precisa estar instalado em celular, só precisa estar instalado em um computador, como é esse que vocês estão fazendo a atividade de vocês, tá certo? Aqui, com o computador de vocês instalado o Colibri Offline, vocês têm que abrir uma porta. E essa porta é como se fosse um cadeado no computador de vocês, que não deixa enviar informação, certo? E vocês, para conseguirem liberar isso, existe um módulo que eu não trabalhei com vocês, por conta que ele é muito técnico, certo? Não pedi obrigatoriedade, mas eu disponibilizei para vocês. Ele já está disponibilizado há muito tempo, eu já até falei dele, porém eu não pedi a obrigatoriedade de vocês fazerem, por conta que ele é muito técnico, ele mexe com alguns componentes internos do seu computador, no caso de abrir o arquivo de programa, mexer com o firewall do seu computador. Então, e como ele é muito técnico, eu não mexi com ele, tá certo? Mas ele está disponível para vocês, e se alguém quiser utilizar, tem total minha ajuda para poder utilizar, tá certo? Então, tem um módulo, um passo a passo, tudo sobre como faz para abrir a porta do seu computador. Então, vamos lá. Com a porta já aberta, você terá que ter um roteador Wi-Fi. Na nossa mala em Antônio Cardoso também temos, além do notebook, além dos 30 tablets, temos um roteador Wi-Fi para poder disponibilizar o Colibri para os tablets, funcionar nos tablets do Colibri Offline. Vinícius, você me falou que não precisa de internet para poder utilizar o Colibri. Por que você está me falando que precisa de ter um modem, um roteador Wi-Fi, no caso? No caso, não precisa de internet. O roteador pode estar ligado por conta que o roteador Wi-Fi são ondas que, no caso, compartilham dados, que faz com que seu computador receba e envie dados. Então, com a porta do seu computador ligada, ele consegue enviar para o roteador dados do Colibri e receber dados do Colibri. Então, com isso, a gente pode compartilhar para mais computadores. Então, utilizando um Wi-Fi, utilizando um computador com o Colibri instalado, a gente consegue compartilhar para celular, computadores e tablets o Colibri Offline para os nossos alunos poderem utilizar. Então, esse é um pequeno esquema para exemplificar como é que funciona o Colibri, tá certo? Então, ele funciona desta forma, precisa, como eu falei, de um computador, precisa de um modem Wi-Fi e de tablets ou celulares ou computadores para que seus alunos consigam utilizar, certo? Pode ser notebooks também. Só estou dando um exemplo dos dispositivos que vocês podem estar utilizando. Então, esse é o esquema para que o Colibri seja utilizado em sala de aula, possa ser utilizado em outros espaços também, tá bom? E é dessa forma que a gente utiliza lá em Antônio Cardoso, nos computadores, a gente dá formação para professores com os computadores, o mesmo computador que a gente utiliza para os tablets é para o computador, a gente só
liga ele no Wi-Fi, ativa o Wi-Fi do notebook e consegue, com os computadores ligados aos cabos no Wi-Fi, a gente consegue compartilhar o Colibri Offline. Então, é bem legal essa tecnologia que eles criaram. Essa tecnologia já existe, que é um modo de internet local, e no caso não utiliza internet, é mais local. Então, o local que você está, você consegue compartilhar informação. Então, eles criaram toda uma plataforma educativa com base nisso, com base sem precisar de internet, você conseguir dar aula para os seus alunos utilizando dispositivos tecnológicos, certo? Então, é esse esquema aqui que o Colibri utiliza para funcionar dentro da sua sala de aula, tá bom? Vou voltar aqui para vocês. Colibri Offline. Opa. Para perguntar para vocês se ficou alguma dúvida. Se vocês estão com alguma dúvida, se vocês querem que eu repita alguma parte que eu expliquei aqui em relação ao planejamento, aos relatórios, certo? Do planejamento de aula. Mila, não estou vendo o grupo. Perguntaram alguma coisa no grupo? Não, tranquilo. Pronto, então, se está tudo tranquilo, eu vou para as considerações finais, vou dar os informes finais. Continuem, que tem algumas coisinhas importantes para passar para vocês, como eu falei no início da nossa aula. Então, vou colocar aqui o módulo. Vou repassar aqui o nosso passo a passo. Então, a gente aprendeu hoje sobre o gerenciamento de classe, como criação de lições, o planejamento de testes de grupos, a parte de relatórios de turma individual, a gente já viu, certo? Então, aqui no passo a passo, para vocês visualizarem como faz cada um desses, ok? Relatórios das atividades, tá bom? Então, hoje a gente aprendeu um pouco mais sobre o Colibri Offline, como utilizar ele dentro da nossa sala de aula, certo? E a atividade de vocês é para que vocês planejem lições, planejem testes, tá bom? Com a classe que a gente criou em uma aula que a gente fez. Então, com aquela classe que vocês criaram, vocês vão planejar atividades para aquela classe, planejar testes e tirem prints desse planejamento, tá certo? Pode tirar prints das atividades que vocês estão criando, tirem print das lições que eu quero ver vocês praticando e praticando essa parte do planejamento de aula, tá bom? E também tem uma outra atividade, no caso, é a avaliação do curso que está disponível na plataforma. Como hoje é o último dia de formação, é para vocês também fazerem a avaliação do curso, tá bom? Temos aqui algumas questões para vocês e também a avaliação do formador. Então, vocês vão avaliar o formador de vocês, certo? Vocês vão dar nota para ver se vocês vão falar se vocês gostaram ou não gostaram. Pode deixar um feedback aí para o formador de vocês. Então, vocês vão dar uma nota em relação ao curso, se vocês acham que foi enriquecedor, se não foi, se atendeu às expectativas, certo? E se vocês podem deixar aqui no final o feedback em relação ao curso, que vocês acharam de mais importante, no caso, a opinião de vocês né, em relação a essa estrutura que a gente está fazendo, porque é uma visão de vocês. A gente tem a perspectiva de criar esse curso, criar todo pensando em vocês, nesse tempo que estamos, então, a gente pensar em cada ponto, mas vocês também têm um olhar de vocês que fizeram o curso, então a gente quer saber a parte de vocês, o que vocês acharam do curso, vocês têm uma opinião sobre o curso, o que tem de melhorar, o que já está bom,
Então, a gente quer perceber isso também pela visão de vocês. E eu queria dar uma palavrinha aqui é a Tatiana falando. Eu queria agradecer a presença de todos vocês e dizer o seguinte: é muito importante que vocês respondam esse formulário, porque ele vai ajudar a gente a melhorar cada vez mais essas formações, né? E assim, essa formação, gente, ela foi feita com muito carinho, né? Muita dedicação para todos vocês. A gente pensando nesse momento de pandemia em como a gente poderia utilizar os recursos, as ferramentas, né, do Colibri, e disponibilizar para vocês. Então, a gente criou o site, criamos os módulos, né? Colocamos Vinícius e Camila para fazer essa formação, né? Pensando no futuro, em vocês, quando voltar para a sala de aula, porque essa plataforma ela tem ferramentas maravilhosas, ela tem conteúdos importantes para vocês, né, e diversos. Então, assim, eu espero que nós tenhamos conseguido, né, ajudar vocês de alguma forma, porque a nossa preocupação é com a educação, né? Educação, eu acho que, assim, é o que move o mundo, né? O que faz com que a gente possa mudar muitas coisas. Então, assim, eu quero agradecer novamente, imensamente, a presença de vocês e dizer que nós estamos aqui, certo? No que for preciso, que vocês precisarem, pode chamar, né? Que a gente está aqui para ajudar vocês. Um grande abraço e, assim, vamos que vamos. Isso mesmo. A Tatinha completou bastante o que a gente tem em mente em relação ao curso. Então, muito obrigado por todos os dias vocês estarem aqui, tomando a formação junto com a gente, tendo essa volta de confiança na gente, certo? Por conta que vocês estão aprendendo e a gente também está aprendendo. Então, eu estou aprendendo muito por conta que o primeiro formato de formação que eu estou dando, que é via online. Então, eu estou aprendendo junto com vocês. No início, vocês podem ter percebido alguma gafe minha, pode ter percebido alguma parte no caso de despreparo, posso dizer assim, porque foi a primeira vez, mas eu fui aprendendo e fui entendendo como funciona toda essa estrutura. Então, muito obrigado por todos os dias estarem aqui junto comigo, junto com a Camila, junto com o pessoal do IP Nordeste, certo? Então, muito obrigado e estamos sempre aqui para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, como a gente sempre fala, qualquer dúvida, pode tirar com a gente, pode chegar junto que a gente está aqui para auxiliar vocês no que pudermos, tá bom? Então, muito obrigado, como sempre, e a gente vai falar a questão da data do último dia em relação no caso, ao último encontro da gente, a gente vai postar tudo no grupo do WhatsApp. O dia, a hora, para podermos nos juntarmos novamente com a presença de algumas pessoas, como a gente quer muito que apareça o professor Nilton, a professora Cláudia, para dar algumas palavrinhas em relação ao curso. Então, muito obrigado. Camila quer dar uma palavrinha também? Estava esperando você terminar para dar continuidade. Então, né, como o Vinícius já falou, Tati também, agradecer pela presença de todos vocês. Hoje a gente finaliza, né, uma etapa da formação, iremos criar outras turmas, comunicar também aos professores que tiverem interesse, a gente vai disponibilizar um novo link de inscrição. E é isso, no demais é agradecer. Assim como vocês aprenderam, né, adquiriram conhecimento, a gente também aprendeu com essa formação. Não esqueçam, ao completarem as atividades, encaminha para o Vinícius para a gente poder finalizar e vocês receberem a certificação de vocês. Então, qualquer dúvida, estamos aqui. E façam a avaliação do curso. Isso mesmo. Então,
realize as atividades que vocês estão, se alguém tiver ainda pendente alguma atividade, realize, para que até sexta-feira, para que a gente possa estar avaliando todo o curso, certo? E para vocês poderem ganhar a certificação. Então, muito obrigado, pessoal. A gente abraços virtuais para vocês. Uma excelente tarde e, mais uma vez, obrigado por estarem aqui.